Continuando então na sexta praga, mesmo com a quinta praga, quando morre todos os animais, o gado dos egípcios, mas o gado de Israel não morrera nenhum, não é? Êxodo 9:7. Porém, o coração de Faraó se endureceu e não deixou ir o povo. Então vem agora a sexta praga, a praga das úlceras. Então disse o Senhor a Moisés e Arão: toma os punhos cheios da cinza de forno, e Moisés a espalhe para o céu diante dos olhos de Faraó. Esse milagre agora seria com a mão, não é? Até então ele tinha usado a vara em várias pragas, né? Mas a praga de moscas foi sem a vara, a praga da morte do gado foi sem a vara, e a praga das úlceras seria sem a vara. Moisés ia tomar a mão, pegar o pó do forno, não é, diante dos olhos de Faraó, quando ele jogasse para o ar, ia tornar-se em pó miúdo sobre a terra do Egito e se tornaria uma sarna que arrebente em úlceras. Então aquela sarna que ia coçar ia começar a arrebentar em úlceras. Não era úlceras no estômago, isso aqui era úlceras na pele que ia arrebentar no povo de Israel, do povo do Egito, né? E não no povo de Israel, mas no povo do Egito, e tornar-se em pó miúdo sobre a terra, e se tornará uma sarna que arrebente em úlcera nos homens, e no gado, se sobrou algum gado da peste, ainda ia por toda a terra do Egito. E eles tomaram a cinza do forno e puseram diante de Faraó, e Moisés espalhou para o céu. Quando Moisés jogou para o céu, tornou-se em sarna que arrebentava em úlcera nos homens e no gado que sobrou da peste do gado. E de maneira que os magos não podiam parar diante de Moisés por causa da sarna, porque havia sarna nos magos e em todos os egípcios. Porém, o Senhor endureceu o coração de Faraó. Primeiro Faraó endurecia o coração, agora, a partir da sexta praga, é o próprio Deus que está endurecendo mais o coração do Faraó. E não os ouviu, como o Senhor tinha dito a Moisés. Então disse o Senhor a Moisés: levanta-te pela manhã cedo, põe-te diante de Faraó e diz-lhe: assim diz o Senhor, o Deus dos hebreus, deixa ir o meu povo para que me sirva. Deus pedindo novamente. Interessante, quantas vezes nós já mencionamos Deus falando. Porque essa vez enviarei todas as minhas pragas sobre o teu coração, e sobre os teus servos, e sobre o teu povo, para que saibas que não há outro como eu em toda a terra. Deixa eu dizer que a praga das úlceras afetou Apis, o deus boi, não é? Que tinha cabeça de um boi, esse deus. E Actor era a deusa que tinha cabeça de vaca, na quinta praga. Mas Apis era o deus cabeça de boi, não é? E havia outra deusa, Shekemet, que era a deusa das doenças, e Sunu, que era o deus da peste. Para cada... Os egípcios tinham vários deuses, e aqui está sendo julgado 3 deuses, porque pegou no gado, Apis, o deus boi, Shekemet, a deusa das doenças, e Sunu, a deusa da peste, está sendo julgada aqui. E ele não quer ouvir, não é? O coração, e o próprio Deus está endurecendo para derramar as demais pragas, porque agora tem estendido a mão para te ferir a ti e ao teu povo com pestilência, para que sejas destruído da terra. Mas deveras para isto te mantive, para mostrar o meu poder em ti. Deus está mostrando poder. Deus podia eliminar Faraó com um estralo de dedo, mas está quebrando aos poucos para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Olha aqui, Deus vai se engrandecer através dessas pragas e todos os povos vão acabar temendo Israel. 40 anos depois, quando ele chegar a Jericó, Raabe ainda se lembrava e diz que lembrava o que foi feito aos egípcios, não é? Tu ainda te levantas contra o meu povo para não os deixar ir,
olha, você está se levantando contra o meu povo para não deixar eles irem, então Deus vai mostrar a sua grandeza. Agora, pois, envia, recolhe o teu gado de tudo que tens, todo no campo, e todo homem e animal que for achar no campo, e não for recolhido à casa, saraiva cairá sobre eles e morrerão. Deus avisou que viria a 7ª praga, uma praga de saraivas, pedras enormes caindo do céu sobre a terra do Egito, não é? Viria essa praga de saraiva, e Deus mandou que se recolhesse em casa a Faraó e a todos os seus animais, porque se ele não se recolhesse, o que ia acontecer? A praga da saraiva ia atingir. Quem dos servos do Faraó temia a palavra do Senhor, fez fugir os seus servos e o seu gado para as casas. Mas aquele que não tinha aplicado a palavra do Senhor ao seu coração, deixou os seus servos e o seu gado no campo. Quando deixou, vai vir a praga das saraivas. Então disse o Senhor a Moisés, estende a mão para o céu. Esse outro milagre vai ser sem a vara, só com a mão. Lembra que nos sinais que Deus deu, Deus mandou que Moisés usasse a vara, se transformou numa serpente, e depois pusesse a mão no peito. Queria se transformar em úlcera, como uma praga. Depois pusesse de novo e sararia. Alguns das pragas vão vir pela vara e outras pragas vão vir com o estender da mão de Moisés. Lembrando o sinal da lepra sobre a mão. Então disse o Senhor, estende a mão para o céu. Moisés vai estender a mão para o céu e haverá saraiva em toda a terra do Egito, sobre os homens, sobre o gado, sobre toda a erva do campo na terra do Egito. E Moisés estendeu sua vara, e usou a vara também, estendeu a mão e a vara, e usou a sua vara para o céu, e o Senhor deu trovões e saraiva e fogo, e corria pela terra, e o Senhor fez chover saraiva sobre a terra do Egito. Então veio trovões, veio fogo, não era saraiva, mas era pedras como de fogo, corria pela terra, e o Senhor fez chover saraiva sobre a terra do Egito. E havia saraiva e fogo misturado. Foi como uma chuva aqui de meteoros, né? Entre a saraiva, muito grave, qual nunca houve em toda a terra do Egito, desde que veio a ser nação. E a saraiva feriu em toda a terra do Egito tudo quanto havia no campo, tudo aquilo que não ouviu a palavra para ficar em casa, desde os homens até os animais. Também a saraiva feriu toda a erva do campo e quebrou todas as árvores do campo. Que coisa terrível, não é? Foi essa praga de saraivas. Somente na terra de Goze, onde estavam os filhos de Israel, não havia saraiva. Quebrou a árvore, quebrou o campo, quebrou a plantação, os animais, os servos que estavam no campo. Então o Faraó mandou chamar a Moisés e Arão e disse, essa vez pequei, o Senhor é justo, mas eu e meu povo ímpios. Note que agora Faraó está reconhecendo, não é? E aos poucos Deus está quebrando esse homem com o coração tão duro e impenitente. Essa vez pequei e o Senhor é justo, mas eu e meu povo ímpios. Orai ao Senhor, pois que basta, para que não haja mais trovões de Deus, nem saraiva, e eu vos deixarei ir e não ficarei mais aqui. Ele diz que vai deixar, não é? A 7ª praga realmente atingiu, mas ele não vai deixar coisa nenhuma. Então lhe disse Moisés, saindo da cidade, estenderei as mãos ao Senhor e os trovões cessarão. E não haverá mais saraiva, para que saibas que a terra é do Senhor. Todavia, quanto a ti e aos teus servos, eu sei que ainda não temereis diante do Senhor Deus. E o linho e a cevada foram feridos, porque a cevada já estava na espiga e o linho na cana. Mas o trigo e o centeio não foram feridos, porque estavam cobertos. Então, note que o linho e a cevada foram feridos, mas o trigo não tinha, não é? Porque ainda estava coberto. Saiu, pois, Moisés e Faraó da cidade e estendeu as mãos e cessaram os trovões. Os trovões eram como vozes de juízos, e a saraiva e a chuva não caiu mais sobre a terra.
vendo o faraó que cessou a chuva e a saraiva e os trovões, continuou a pecar. Tem gente que é assim, para de pecar por um tempo, mas depois que passa o juízo, volta a pecar. E agravou o seu coração, ele e os seus servos. Assim o coração do faraó se endureceu e não deixou ir os filhos de Israel, como o Senhor tinha dito por Moisés. Aí o faraó achava que as pragas terminando, não viria outra praga. Engano do faraó. Vai vir mais 3 pragas. Já foram 7. Água em sangue, rãs, piolhos, mosca, peste nos animais, úlceras, a saraiva, que o faraó temeu. Algumas dessas pragas, elas incomodavam muito, não é? O faraó. Agora vai vir gafanhotos. Deus vai mandar um exército de gafanhotos para comer o trigo. Lembra que aqui diz que o trigo estava no centeio, no capítulo 9:32, e não foi ferido, porque estava coberto ainda o trigo. Então o trigo estava protegido. Mas agora vai vir os gafanhotos e vai acabar com o trigo da terra. Depois disse o Senhor a Moisés: entra, faraó, porque tenho agravado o seu coração e o coração dos seus servos para fazer esses meus sinais no meio deles, e para que conte aos ouvidos de teus filhos e dos filhos de teus filhos as coisas que fiz no Egito, e os meus sinais que tenho feito entre eles, para que saibas que eu sou o Senhor. Esses sinais seriam sinais poderosos, iriam testificar de Deus e continuam testificando. O livro, isso aconteceu 1450 anos antes de Cristo, nós estamos já 2000, continuamos falando disso, do poder de Deus. Assim foram Moisés e Arão a Faraó e disseram-lhe: assim diz o Senhor, o Deus dos hebreus, até quando recusa humilhar-te diante de mim? Deixa ir o meu povo para que me sirva. Porque se ainda recusares deixar ir o meu povo, eis que trarei amanhã gafanhotos aos teus termos, e cobrirão a face da terra, que a terra não se poderá ver, e eles comerão o resto do que escapou e do que ficou de saraiva. Também comerão toda a árvore que cresce no campo. E encherão as tuas casas, e a casa dos teus servos, e a casa de todos os egípcios, como nunca viram teus pais, nem os pais de teus pais, desde o dia que foram sobre a terra até o dia de hoje. E virou-se e saiu da presença de Faraó. Faraó é avisado, notificado, que amanhã viria a praga dos gafanhotos, mas mesmo assim ele não deixa o povo ir, não é? E os servos de Faraó, depois que Moisés saiu, disseram: até quando esse nos há de dar ser por laço? Deixa ele os homens para que sirva ao Senhor seu Deus. Ainda não sabes que o Egito está destruído? Os conselheiros de Faraó disseram: Faraó, o Egito já está destruído. Para que esperar mais? Deixa ir. Já veio essa saraiva, já destruiu muita coisa, peste nos animais, as úlceras. Então Moisés e Arão foram levados outra vez a Faraó, e ele disse: ide, servi ao Senhor vosso Deus. Quais são os que hão de ir? E Moisés disse: havemos de ir com nossos meninos, e com nossos velhos, e com nossos filhos, e com nossas filhas, e com as nossas ovelhas, e com nossos bois, havemos de ir, porque festa do Senhor temos. Então lhes disse: seja o Senhor assim convosco, como eu vos deixarei ir, a vós e a vossos filhos, olhai que há mal diante da vossa face. Não será assim. Ainda agora vós varões, servi ao Senhor, pois por isso que pedistes. E os lançaram da face de Faraó. Ele queria que fosse só os varões, ele não queria que fossem os velhos, meninos, mas Moisés disse: nós havemos de ir todos, ninguém ficará. Pô, Moisés vai chegar a dizer que nenhuma unha ficaria no Egito. Então disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão sobre a terra do Egito, para que os gafanhotos venham sobre a terra do Egito, e comam toda a erva da terra e tudo que deixou a saraiva. Então estendeu Moisés sua vara sobre a terra.
do Egito. E o Senhor trouxe sobre a terra do Egito um vento oriental todo aquele dia. Começou a ventar, e toda aquela noite aconteceu que pela manhã o vento oriental trouxe os gafanhotos. E vieram os gafanhotos sobre a terra do Egito, e assentaram-se todos os ermos do Egito, muito gravosos furos. Antes desses nunca houve tais gafanhotos, nem depois deles virão outros tais. Porque cobriram a face de toda a terra, de modo que a terra se escureceu, e comeram toda a erva da terra e todo o fruto das árvores, que deixaram a saraiva. Tudo aquilo que a saraiva não destruiu, os gafanhotos agora vão destruir. E não ficou verdura alguma nas árvores, nem erva do campo em toda a terra do Egito. Então Faraó se apressou a chamar a Moisés e Arão e disse: pequei contra o Senhor vosso Deus e contra vós. Agora, pois, peço-vos que perdoe o meu pecado, somente dessa vez, e que oreis ao Senhor vosso Deus, que tire de mim somente esta morte. E saiu da presença de Faraó e orou ao Senhor. Então o Senhor trouxe um vento ocidental. O vento oriental trouxe gafanhotos, o vento ocidental vai levar. Então o Senhor trouxe um vento ocidental fortíssimo, o qual levantou os gafanhotos e os lançou no Mar Vermelho. Nem ainda um gafanhoto ficou em todos os termos do Egito. Deus controla os animais, Deus controla os ventos. O vento oriental trouxe o gafanhoto, a destruição, mas o vento ocidental levou os gafanhotos e o lançou no Mar Vermelho. O Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó, e esse não deixou ir Israel. Deus queria mostrar ainda mais maravilhas do que ele ia fazer. Então disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão para o céu, e virão trevas sobre a terra do Egito. Trevas que se apalpem. A treva era tão escura que dizia que dava até para que eles têm que se apalpar, não conseguiam enxergar nada. E Moisés estendeu sua mão para o céu, e houve trevas espessas em toda a terra do Egito por 3 dias. 3 dias ficou tudo escuro no Egito. 3 dias eles não viram a luz do sol. Uma fumaça, talvez preta, envolveu para mostrar que o povo egípcio estava em trevas. Não viu um ao outro, e ninguém se levantou do seu lugar por 3 dias. Mas todos os filhos de Israel tinham luz em suas habitações. Então Faraó chamou a Moisés e disse: ide, servi ao Senhor. Somente fiquem vossas ovelhas e vossas vacas, vão também convosco as vossas crianças. Moisés, porém, disse: tu também darás em nossas mãos sacrifícios e holocaustos, que ofereçamos ao Senhor nosso Deus. E também o nosso gado há de ir conosco, nem uma unha ficará. Que coisa tremenda, não é? Porque daquele havemos de tomar para servir ao Senhor. Quando nós vamos servir ao Senhor, que lição nós temos aqui? Servimos ao Senhor com tudo, não deixamos nada para trás, nenhuma unha ficará, porque não sabemos como havemos servir ao Senhor até que cheguemos lá. Nenhuma unha ficará. Servir ao Senhor é servir ao Senhor com inteireza, é servir ao Senhor com todo o coração, é servir ao Senhor com tudo que Ele pede, com tudo que Ele deseja. Aqui, através das pragas, Deus também está falando, e falando como é que nós devemos servir ao Senhor, é com tudo. Não se serve ao Senhor pela metade, não se serve ao Senhor dando apenas uma parte e outra ficando para trás. Se serve ao Senhor de todo o coração, com toda a alma, com todas as forças, nenhuma unha ficará. Eu acho tremenda essa expressão do capítulo 10, verso 26 de Êxodo. Nenhuma unha ficará, porque havemos de tomar para servir ao Senhor nosso Deus, como havemos servir ao Senhor até que cheguemos lá. O Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó, e esse não quis deixar ir. E disse Faraó: vai-te de mim, e guarda que não mais vejas o meu rosto, porque no dia em que vires o meu rosto, morrerás.
O faraó está ameaçando Moisés de morte, mas quem vai acabar morrendo é todo o seu exército no Mar Vermelho, né? E quem vai acabar morrendo é o seu próprio primogênito. Ele está ameaçando o servo de Deus de morte. E disse Moisés, bem dissesse, eu nunca mais verei o teu rosto. O deus Ra era considerado o deus do sol. Nut era o deus do céu. Quando houve trevas, esse deus Ra foi julgado. Nós já vemos 9 pragas. O Nilo torna-se em sangue. A Ísis, a deusa do rio, havia sido julgado. Rãs, Equete, a deusa do nascimento, que tinha cabeça em rã, foi julgada. Piolhos, Sete, o deus do deserto, foi julgado. Moscas, Ra, o deus sol, simbolizado por uma mosca, também foi julgado. A morte do gado, Actor, a deusa que tinha cabeça de vaca, foi julgada. As úlceras, Apis, o deus boi, Shequemete, a deusa das doenças, Sunu, o deus da peste, foi julgado. Saraiva, Nut, o deus do céu, e Osíris, o deus da agricultura, foi julgado. Gafanhotos, Nut, a deusa do céu, foi julgada, e Osíris, o deus da agricultura. Os gafanhotos comeram tudo que sobrou da Saraiva. Trevas, Ra, o deus sol, foi julgado, e Nut, a deusa do céu, foi julgada. Mas uma praga está ainda para vir, é a morte dos primogênitos. Êxodo capítulo 11, Deus vai anunciar a morte dos primogênitos. E o Senhor disse a Moisés, ainda uma praga darei sobre Faraó e sobre o Egito. Depois vos deixará ir daqui, quando vos deixar ir totalmente, a toda pressa, vos lançará daqui. Fala agora aos ouvidos do povo, que cada varão peça seu vizinho e cada mulher a sua vizinha vasos de prata e vasos de ouro. Agora eles vão pedir, os egípcios vão dar tudo o que eles pedem. E o Senhor deu graça ao povo, aos olhos dos egípcios. Também o varão, Moisés, era muito grande na terra do Egito. Todos respeitavam a Moisés aos olhos do servo de Faraó e aos olhos do povo. Disse mais Moisés, assim o Senhor tem dito, à meia-noite eu sairei pelo meio do Egito. Deus está anunciando a morte dos primogênitos. E todo primogênito na terra do Egito morrerá, desde o primogênito de Faraó, que se assenta com ele sobre o seu trono, até o primogênito da serva que está de trás da mó, todo primogênito dos animais. O que sobrou dos animais, os primogênitos iam morrer, das crias dos animais. E haverá grande clamor em toda a terra do Egito, qual nunca houve semelhante e nunca haverá. Mas contra os filhos de Israel, nem ainda um cão moverá a sua língua, desde os homens até os animais, para que saiba que o Senhor fez diferença entre os egípcios e os israelitas. O livro de Malaquias diz, agora vereis a diferença entre o justo e o injusto, entre o que serve a Deus e o que não serve. Aqui lembra Êxodo 12, 7, verá a diferença entre os egípcios e os israelitas. Então todos esses teus servos descerão a mim e se inclinarão diante de mim, dizendo, sai tu e todo o povo que te segue as pisadas, e depois eu sairei. E saiu de Faraó em ardor de ira. Faraó estava ardendo em ira, mas iria morrer, era o seu primogênito. O Senhor dissera a Moisés, Faraó vos não ouvirá, para que as minhas maravilhas se multipliquem na terra do Egito. E Moisés e Arão fizeram todas as maravilhas diante do Faraó, mas o Senhor endureceu o coração de Faraó, que não deixou ir os filhos de Israel da sua terra. Ele não tinha deixado, mas agora ele vai deixar, com a morte dos primogênitos, com a instituição da Páscoa. Deus vai ensinar uma lição maravilhosa aos filhos de Israel através dessa
dessa última praga, instituindo a Páscoa, mostrando que ele é o Deus que cuida do seu povo, que ele que é o Deus que guarda a nossa família, protege, livra, nos guarda das pragas do Egito. O Egito simbolicamente representa o mundo, aquele que serve a Deus com inteireza de coração, com tudo que tem, Deus protege, Deus guarda, Deus livra. Então, agora vem a punição para os egípcios, a morte dos seus primogênitos. Deus é o único que mata e ninguém chama ele para depor, porque ele é o dono de tudo. Ele lança um bando de gafanhotos e afoga todo no mar vermelho. Ele tem o poder de dar a vida e tirar a vida. Ele tem o poder sobre a terra e sobre todo ser vivente. A coisa mais inteligente que o homem pode fazer é crer em Deus, servir a Deus, amar a Deus, servi-lo de todo o seu coração. A coisa mais estúpida que qualquer pessoa pode fazer é endurecer o seu coração para Deus, como Faraó o fez. Faraó endureceu o seu coração, e por causa da dureza do seu coração, veio todas essas pragas sobre o seu povo, sobre os seus deuses, falsos deuses, que não puderam impedir nem sequer as pragas, e Faraó vai descobrir que só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Que nós possamos entender que ao ler esses relatos, ao ler acerca dessas pragas, que nós descobramos que há um Deus de poder, que há um Deus que julga, que há um Deus que nós devemos amar e servir, sem ter o coração duro, sem endurecer o nosso coração. Com isso, nós terminamos o comentário até Êxodo, capítulo 11. Iremos voltar no próximo vídeo, falando da Páscoa e da saída do povo de Israel do Egito. Esse Deus é grande, esse Deus é tremendo. Divulgue o nosso canal, mande os vídeos, se ele tem sido de bênção, se tem ajudado você a entender um pouco mais a Bíblia, para pregadores, se tem dado ideias para sermões. Que Deus abençoe a todos vós. Quem esteve convosco mais uma vez, Pastor Eugênio Piacentini. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja convosco, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo de Deus. Que Deus abençoe vocês ricamente em Cristo Jesus. Amém e amém.